Fala aí, meu povo. Palmeiras e Flamengo se enfrentam, final da Libertadores da América, em Lima, nesse sábado. Eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar os contextos, o que eu acho desses dois times, o que eu acho da final, como é que eles chegam até aqui. E também para falar disso que eu já coloquei aqui no título, né? É uma espanholização, não do Brasil, mas da América. Palmeiras e Flamengo aceleram sobre o futebol brasileiro e o futebol brasileiro está muito à frente hoje do futebol sul-americano em muitos quesitos, em arrecadação, em organização, em capacidade de manter jogadores, de captar jogadores, de formar jogadores também. O Brasil é o principal é o principal país formador e exportador de jogadores da América do Sul. Acho que o futebol brasileiro ainda tem muitas coisas para melhorar. Tem muitos clubes brasileiros que têm capacidade muito grande de ganhar dinheiro ou de formar jogadores, mas não tem a capacidade hoje de Palmeiras e de Flamengo de vender bem jogadores, ou de manter jogadores, ou de aglutinar outros e trazer outros bons jogadores para esses que forma. Por exemplo, o Corinthians é capaz de contratar o Memphis, gastar muito dinheiro para contratar o Memphis, porque o Corinthians ganha mais de R$ 1 bilhão por ano, mas é um clube absolutamente quebrado, endividado, porque não administra bem. São Paulo é capaz de formar muitos jogadores, mas vende muito mal os jogadores, que a gente vê um time muito fraco dentro de campo. Eu escrevi essa semana na minha coluna da Folha falando disso. Se vocês quiserem ir lá na Folha, tem na internet para vocês verem, é baratinho para assinar inclusive. Isso não é público não, é simplesmente para que vocês leiam mais jornal, que vocês inclusive leiam lá minha coluna. Toda quinta-feira sai no Jornal Impresso, toda quarta-feira sai no site, no portal da Folha, Folha de São Paulo. Eu falo sobre isso com mais detalhes dessa arrancada que Palmeiras e Flamengo dão sobre o futebol brasileiro e sobre o futebol sul-americano também. E por que vale falar do futebol sul-americano? Peguei alguns números do Capology, que dão ali uma boa base, né? Acho que é capaz que tenha erros aqui e ali, os elencos mudam, mas acho que dá uma boa base. Por exemplo, a folha salarial dos 6 argentinos que jogaram a Libertadores esse ano, somada, dava 560 milhões de reais. Folha salarial anual, né? Não é mensal isso aqui não. Uma média de 93 milhões de reais por ano para cada time argentino, que cada time argentino pagava de salário. Palmeiras e Flamengo somados, só esses dois, passam esses argentinos. O total dos argentinos é 560 milhões de reais, Palmeiras e Flamengo, a folha salarial deles, 623 milhões de reais. Só esses dois clubes têm folhas salariais que passam todos os 6 argentinos somados que disputaram a Libertadores. Se a gente for pegar os 7 brasileiros que jogaram a Libertadores, dá 1,3 bilhões de reais, dá o dobro ou mais do que o dobro dos argentinos. Então não é só Flamengo e Palmeiras, todos os brasileiros hoje que jogam a Libertadores, os principais clubes do país, têm mais capacidades, em média, de pagar bons salários em relação aos argentinos. E eu nem peguei aqui os uruguaios, colombianos, equatorianos, venezuelanos, enfim, porque os argentinos, em teoria, são a segunda força econômica do futebol da América do Sul. E a gente vê um descolamento muito grande financeiro do futebol brasileiro para o futebol argentino. Nos últimos 10 anos, a receita dos clubes brasileiros de Série A dobrou. Tem um relatório do Galápagos, um relatório da revista Convocados, do site Galápagos, que traz a arrecadação dos clubes brasileiros ao longo dos anos. Se a gente pega o que era 2015 e o que é 2024, que é quando está fechado, é o dobro. Era 5,2 bilhões de reais os times da primeira divisão, hoje é mais de 10 bilhões de reais os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o futebol brasileiro consegue ganhar mais dinheiro, a média de público do Brasil aumenta a cada ano, a gente está conseguindo ganhar muito dinheiro, os clubes brasileiros estão conseguindo ganhar muito dinheiro com torcedor no estádio, os clubes brasileiros conseguem bons patrocínios, vendem bem as cotas de televisão, vendem bem os jogadores. O futebol brasileiro melhorou, minha gente. Por mais que ainda tenha muito clube desorganizado, por mais que o futebol brasileiro ainda tenha muitos problemas, olha como está o resto da América do Sul, olha como antes a gente brigava com os times da América do Sul para ganhar a Libertadores, e olha como isso disparou nos últimos anos. Desde 2019, quando o Flamengo ganha a final do River Plate, só teve um não brasileiro em final, né? Que foi o Boca de 2023. O Boca de 2023. De 2019 para cá, são 7 finais, então são 14 finalistas. 12 brasileiros, o River em 2019, o Boca em 2023 e o resto só brasileiros. Mostra muito a força do Brasil em relação à América do Sul nos últimos anos, e a gente vê a força de Flamengo e de Palmeiras em relação aos outros. Quando a gente fala de uma Barça Real Madridização, acho que a gente não está falando de que eles vão ganhar todos os anos como Barcelona e Real Madrid, mas sim que eles vão estar lá prontinhos para ganhar todo ano
ou a maioria dos anos eles vão estar muito perto de ganhar. Com o Abel Ferreira, por exemplo, é a 5ª semifinal do Palmeiras, né? O Palmeiras sempre está por ali. O Flamengo ganhou 2019, o Palmeiras 2020, aí acho que o Flamengo 2021, né? Palmeiras 2022, agora eles voltam a jogar em 2025, assim. Nos últimos 7 títulos da Libertadores, 5 vão estar entre esses. Tem o Botafogo em 2024, o Fluminense em 2023. Então, existe uma força do Brasil sobre a América do Sul e existe uma força de Flamengo e Palmeiras sobre o Brasil e também sobre a América do Sul, por isso que é um Barça-Real Madrid, coisa que nunca aconteceu na Liga dos Campeões, e é claro que aqui eu vou... É quase como uma licença poética, porque tem toda a história, todo o laço, e aí sim é bem diferente, mas hoje é como um Barça-Madrid numa final de Libertadores da América. Tá chegando a hora do jogo, nesse sábado eu vou falar agora mais de campo e bola, depois desse contexto da semana do Palmeiras, da semana do Flamengo, do desenho do jogo também. Sobre Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Flamengo chega com vantagem sobre o Palmeiras futebolística, porque tá jogando melhor, chega com vantagem anímica, né, como assim se diz, o espírito do Flamengo me parece melhor que o espírito do Palmeiras, nessa semana, chega com uma desvantagem técnica pela ausência do Pedro e a ausência do Plata, porque sobra o Bruno Henrique, tá indo bem aí nos últimos jogos, fez muitos gols, mas tem pouca coisa depois para tirar do banco de reservas. Não que o Palmeiras tenha também. O atacante reserva do Palmeiras é o Bruno Rodrigues, que desde que saiu do Cruzeiro, se lesionou muito e ainda não conseguiu jogar. Tem pouco fundo de armário, por assim dizer, né? Tem pouca coisa para tirar de sobra o Palmeiras. O Flamengo tem alguma coisinha, menos no comando de ataque, porque tem 2 centroavantes fora, mas tem uma desvantagem técnica não tendo o Pedro. A semana do Palmeiras e as últimas semanas do Palmeiras são muito ruins, acho que o time chega técnica e animicamente mal por conta disso. 5 jogos sem vencer, desses 5 jogos tem 2 com o time titular, são jogos contra o Mirassol, antes da data FIFA, e depois o jogo contra o Fluminense. Contra o Santos, cheio de reservas, contra o Vitória, com muitos reservas, não absolutamente com reservas, já tinha o Andreas Pereira, já tinha o Alan, já tinha o Flaco no time titular, né? Tinha o Veiga também, que deve ser titular, que também já estava jogando ali, mas tinha muita gente voltando das seleções, Gustavo Gomes, Vitor Roque, Piquerez, esses caras que não começaram jogando. Então, era um Palmeiras contra o Vitória mais ou menos titular, mas era um Palmeiras reserva contra Grêmio e reserva contra Santos, então são 5 jogos, mais 2,5 vai com o time titular. No meio desse mau momento técnico, teve o Abel Ferreira jogando a toalha no Campeonato Brasileiro e depois colocando a culpa na arbitragem de alguns resultados. Acho que foi muito mal o Abel Ferreira quando colocou a culpa na arbitragem. Ele jogar a toalha no Campeonato Brasileiro depois do empate contra o Fluminense eu achava normal e correto até. Esquecer isso daqui, precisa recuperar os caras, mudar o chip completamente, esquecer o Campeonato Brasileiro por uma semana, com o Flamengo com 4 pontos de vantagem, faltando 3 jogos, sendo que um desses 3 jogos era o Grêmio, que o Palmeiras ia precisar poupar jogadores. Eu achava uma boa decisão do Abel, de jogar a toalha. Não achei uma boa decisão dele, depois do jogo contra o Grêmio, ficar lembrando de um lance contra o Vitória, que a arbitragem acho que é coisa de mal perdedor. Ou o Abel não entende de futebol, coisa que ele entende, então acho que é desonesto quase da parte dele querer puxar lances de arbitragem que claramente foram acertos e colocar dúvida onde não existe. Ele atrapalha, como todo mundo só quer atrapalhar a arbitragem, mas acho que ele atrapalha a arbitragem, a paz da arbitragem, ele tira os méritos do adversário, ele coloca em dúvida. Acho que ele não admite erros do Palmeiras. Se ele faz isso da porta para fora e porta para dentro, faz outra coisa. Eu não sei o que ele faz de porta para dentro, então eu só posso analisar o que ele faz de porta para fora. Então acho que ele vai muito mal nas declarações que fez. E 12 horas depois, basicamente, ele é desmentido pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fala, não, a gente não está perdendo o campeonato por conta de arbitragem, mas sim porque a gente jogou mal as últimas 5 partidas. Então que ainda tem um ruído, que o técnico fale uma coisa, que a presidente venha menos de 24 horas depois falar, quem fala do Palmeiras sou eu e não foi a arbitragem, acho que fica muito ruim, e eu acho que mostra que não é uma semana que está todo mundo mobilizado no Palmeiras remando para o mesmo lado. O técnico está falando uma coisa, a presidente está falando outra, a torcida está prometendo trégua, é um momento que devia ser de festa, de euforia, de excitação, de vamos lá, e estão se falando em trégua, porque depois pode ter cobrança para um time que pode ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, e cobrança da torcida, mostra esse momento que eu disse no início do vídeo aqui, que Palmeiras e Flamengo vivem, mas é uma semana ruim do Palmeiras, tá? É uma má preparação para o jogo.
Outra coisa é que lá dentro eles se abracem, se blindem e que façam melhor do que estão fazendo publicamente. Mas é uma má semana de preparação do jogo do Palmeiras, que dentro de campo não está jogando bem. Time que teve algumas boas semanas de bom futebol, de muitos gols. Isso secou. Basicamente hoje quem está conseguindo repetir boas atuações é o Vitor Roque, alguma coisa do Alan e o Andreas Pereira. Embora desde a data FIFA também não jogou bem o Andreas. Mas são poucos jogadores do Palmeiras que estão jogando no nível que estavam jogando em outubro, no início de novembro. Do lado do Flamengo, eu acho que o futebol voltou e o Flamengo voltou a abraçar o futebol naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. É um ótimo 3-0. O Flamengo volta a jogar bem quando volta o Jorginho. Acho que ele dá muito sentido de jogo, porque o Arrascaeta, líder de assistências na temporada do futebol brasileiro, 20 gols marcados. O Arrascaeta é um jogador mais finalizador do que armador, então acho que o Jorginho é que ajuda a dar mais sentido ao jogo do Flamengo do que o Arrascaeta, mas acho que são os dois grandes protagonistas para o Flamengo para essa final. O time contra o Atlético foi um pouco mesclado, entraram os titulares no finalzinho para garantir ali o empate, que é um tijolinho a mais, né? Um pontinho a mais, uma rodada a menos para o Flamengo ser campeão brasileiro, e depois teve o Aeroflá, presença em massa do torcedor, o Flamengo saindo nos braços do povo. Eu acho que tem um lado positivo, que é mostrar para gente de fora a importância daquilo ali, a mobilização do torcedor para aquele jogo. Alguns jogadores que acabaram de chegar, o Saul, por exemplo, para um ou outro entenderem, embora boa parte do elenco do Flamengo já esteja aí e já entenda a importância, a grandeza e a relevância desse jogo para o torcedor. Eu não gostei de torcedor subindo em ônibus e invadindo o ônibus, porque podia ter acontecido uma tragédia. Aconteceu ou não, uma tragédia num caso como esse é jogar uma moeda para cima, pode dar cara, pode dar coroa. Ainda bem que deu cara, porque se dá coroa era o Flamengo viajando para jogar uma final de Libertadores com o peso de ter acontecido uma tragédia com um torcedor ou sabe, sei lá com quem na ida. Então eu não gosto, consigo ver uma poesia ali do torcedor abraçando o time, mas que seja literalmente abraçando o time dentro do ônibus, eu acho que é demais, tá? Dentro de campo, gente, o que eu imagino para esse jogo? O 3-2 do Maracanã acho que não vai se repetir, porque o Flamengo não tem o Pedro, então acho que não vai tentar fazer parede com o Bruno Henrique, porque ele não é atacante disso. O Pedro é para receber bola no pé, o Bruno Henrique é para receber bola na frente. Dentro da área, o Bruno Henrique é um cara para ganhar espaço, correr e saltar, embora o salto dele parado também seja muito bom, e o Pedro acho que é mais o cara desse salto parado, mais da imposição física, o Bruno Henrique é mais de ganhar um impulso e velocidade e saltar muito bem para jogada aérea, né? Basicamente essa comparação entre os dois. Então acho que não vai ser o mesmo jogo porque o Flamengo não tem essa peça e porque eu acho que o Palmeiras perdeu moral em relação ao que estava jogando naquele momento e não vai tentar pressionar o Flamengo alto, não vai tentar subir linha, sufocar o Flamengo como tentou fazer no Maracanã. O Flamengo também tem um perfil de jogo grande assim, querer mais controle do que amasso, querer mais controle do que volume. Então eu acho que vai ser um Flamengo mais pausado, Palmeiras atrás, tentando recuperar a bola e bola longa para Vitor Roque e para Flaco Lopes. E o Flamengo tentando não errar. E não errar são muito passes seguros, bola de segurança, evitar muito drible, evitar jogada que possa dar ao Palmeiras recuperar a bola ou rebote e bola longa. Recuperar, rebote e bola longa. Cada um vai tentar evitar os principais pontos dos outros. Como o Flamengo acho que vive o melhor momento e acho que vai ter as ações da bola, e é um time que gosta de ter as ações com a bola, eu imagino, vai ser um jogo bem fechado, imagino poucos gols inclusive nesse jogo, duvido que saia mais do que 2 gols em 90 minutos, e eu acho que o Flamengo vai ser quem vai levar mais sensações de perigo ao gol do Palmeiras. Pelo futebolístico e pelo anímico, eu vejo o Flamengo favorito para a final, tá? O Flamengo chega no melhor momento, o Flamengo chega jogando melhor, o Flamengo não tem distrações extracampo que o Palmeiras mostrou essa semana. E não me parece ter sido estratégia do Abel, ter sido retórica, ter sido uma artimanha dele midiática de tirar o foco. Acho que o Palmeiras está batendo cabeça mesmo. Mas ainda assim, acho um jogo muito equilibrado. Se o Palmeiras sai na frente e depois se fecha todo, como é que ele vai se fechar? Jogando com o Bruno Fux, que deve jogar como primeiro volante, depois isso pode voltar e dar um pouco mais de dinamismo para o time, né, de repertório para o time, ele voltando entre zagueiros para se fechar com linha de 5 contra a defesa, contra o ataque do Flamengo, com o Veiga se juntando ao Andreas Pereira, 2 jogadores de toque para sair da pressão do Flamengo. Enfim, acho que o Palmeiras vai tentar ter também
diferentes momentos de jogo, joga um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, linha de 5, linha de 4, se estiver perdendo, como é que se arma para jogar com Veiga e com Alan. Então acho que vai ser um jogo muito do Palmeiras ir mudando e se adaptando, e do Flamengo querendo fazer a mesma coisa de sempre. Tocar com segurança, Jorginho ditar ritmo, jogadas com a Arrascaeta mais perto da área. Quando o Palmeiras tentar subir um pouco mais, espetar Bruno Henrique, Bruno se movimentando na área do Palmeiras para abrir espaço, para achar algum espaço, Arrascaeta e Carrascal chegando de segunda linha. Eu acho que vai por aí, eu acho que vai ser um jogo amarrado, muito mais tenso do que bonito de se ver, muito mais divertido pelo nervosismo do que pela alegria de um jogo, de muitos gols para cá e para lá, e o Flamengo ligeiramente favorito. É o que eu vejo para essa final da Libertadores. Deixa aqui o que vocês acham também, deixa aqui um like também se você chegou até aqui nesse vídeo, e se inscreve para você não perder os próximos conteúdos do canal. Um beijinho para vocês, meu povo, até mais e boa final de Libertadores para todo mundo. Tchau, tchau.